Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, com base no livro escrito pelo nosso irmão, pastor José Jacó. Hoje eu quero falar sobre desejo. Pastor José Jacó escreveu assim: o desejo mede os obstáculos, a vontade vence-os. Vamos então tentar entender os pensamentos deste servo de Deus. Ele nos traz alguns passos para superar e para vencer na presença de Deus. O primeiro passo que precisamos dar para ter um encontro com Deus, a fim de saciar o anseio, é desejá-lo de todo o nosso coração. Guarde esta verdade. Nada em nossa vida acontece sem desejo pessoal. Você nunca encontrará Deus se você não a buscar. E você nunca buscará a Deus se você não desejá-lo. E para desejar a Deus, você precisa ter algo, uma meta. Você só terá um encontro com Deus quando você buscá-lo intensamente, de toda a alma, de todo o espírito, de todo o coração. Não é fácil, amado, encontrar Deus, porque sabemos que Deus é espírito. Nós não vemos, não palpamos, mas sentimos seu amor. Sentimos a presença do seu espírito. Mas por ser espírito, nós não enxergamos a Deus. Podemos enxergar aquilo que Ele faz em nossa vida. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um pastor. Ele disse que o Senhor Jesus apareceu para ele 9 vezes. Eu não encontro base na Bíblia Sagrada. Não encontrei nenhuma base na Bíblia Sagrada. Então eu fico com a Bíblia Sagrada. O desejo, amado, é a semente da qual floresce em toda a nossa realizações. É o desejo e não a capacidade que nos diferencia das demais pessoas. O desejo é como uma fé, amado. É como uma pequena semente. A fé é comparada com uma semente, a menor de todas as sementes. E o desejo também. Quando você passa a desejar algo, por exemplo, a minha esposa tem um desejo de ter uma televisão de 40 polegadas. E o que ela está fazendo para ter essa televisão? Ela está economizando até os centavos. Então, quando você deseja algo, você vai batalhar por isso que você deseja, amados. Você vai batalhar por aquilo que você deseja. E se você deseja ter um encontro com Deus, você vai batalhar por esse encontro. Então o desejo é como uma semente. O desejo é algo e é mais que torna possível que as pessoas comuns, como eu e você, realize coisas incomuns, amados. Já se constatou que é quase impossível deter as pessoas dominadas por desejo. Quando nós vemos pessoas, por exemplo, que têm desejo de tirar sua própria vida, por mais que você cuide desta pessoa, por mais que você aconselha, por mais que você esteja ao lado desta pessoa, no momento de descuido você verá que essa pessoa estará tentando tirar a sua vida. Se não for
repreendido o mal, se não for repreendido aquele mal que está atuando dentro da alma desta pessoa, e se esta pessoa não for liberto deste desejo, irá tirar a sua própria vida. Então, quando você deseja, por exemplo, o encontro com Deus, é um desejo bom. Existe, por exemplo, a ansiedade maligna e existe a ansiedade boa. Tem dois tipos de ansiedade. O salmista diz: assim como a corça deseja as águas, assim suspira por ti a minha alma. A água, ele sacia a sede, ele mata a sede. A água germina a semente. A água é vida. E quem é a água, a fonte da água da vida, é Cristo, amados. Então, pastor José escreve-nos falando sobre o desejo. Já se constatou que é quase impossível deter as pessoas que tenham que seja dominado por desejo, disse ele. Pastor José continua escrevendo assim: afirmo isto, porque quanto mais forte for a chama do desejo, maior será a determinação de buscá-lo. Então, quando eu disse-vos que a minha esposa economiza até os centavos para ter aquilo que ela quer, e assim somos nós, amados. Quantos sacrifícios nós fazemos para suprir o desejo da nossa alma? Você deseja ter um encontro com Deus? O que você tem feito para ter um encontro com Deus? Tem pessoas, amados, que levantam de madrugada para buscar a Deus. No silêncio, na calada da noite, as pessoas colocaram na sua mente que a fila para encontrar com Deus é menor. Mas Deus sendo Espírito, você pode encontrar com Ele em qualquer lugar. Mas as pessoas colocaram em sua mente que precisa sacrificar. E por isso levantam de madrugada. Outros levantam 3 horas da manhã para orar. Eu sempre acreditei que você pode encontrar Deus todo instante em sua vida. A Bíblia diz que Deus sendo Espírito e nós sendo adoradores, podemos adorar em Espírito e em verdade. E o apóstolo Paulo ainda diz assim: orai sem cessar. Como orar sem cessar? Em Espírito, amado. Você não vai estar dentro do ônibus e falando: oh Senhor, me abençoa. Você está orando na sua alma, em Espírito, em silêncio. E em silêncio você pode encontrar com Deus. Então, o desejo aponta para interesse. Veja bem o caso de Zaqueu. Zaqueu tinha desejo que gerava nele o interesse. Ele queria ver quem era Jesus. Vamos analisar novamente o relato bíblico. Jesus entrou em Jericó. Eu não sei qual era o tamanho da cidade de Jericó. Eu não tenho costume de estudar os mapas da cidade. É uma falha minha. Eu já vi teólogo falando sobre a estatura, sobre o tamanho, inclusive a medição dos muros de Jericó. Eu não sei qual era o tamanho, mas provavelmente não era muito grande, era uma cidade pequena, pois Jesus estava atravessando a cidade de Jericó a pé. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu. Ele era o chefe dos cobradores de imposto. E todos nós sabemos que os cobradores de imposto na época eram desprezados, pois eles pegavam o dinheiro do povo e mandavam para o rei. Eles extorquiam esse dinheiro para mandar para o rei. Então Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de imposto.
E Zaqueu era muito rico. Sendo ele chefe, quer dizer, ele tirava uma porcentagem maior para ele, e ele era muito rico. Mas ele, quando ouviu falar sobre a fama de Jesus, quando Jesus entra em Jericó, a fama dele já era muito grande, amados. A fama de Jesus havia chegado àquela cidade. E assim acontece, por exemplo, quando as pessoas dizem: o pastor Silas Malafaia vai estar em Campo Grande. Caravana, mas caravanas se fazem para ir conhecer este homem de Deus. Quando dizem: o missionário R.R. Soares vai estar em Campo Grande, vai estar em tal lugar. Aí nós ouvimos sempre dentro do ônibus as pessoas falando: eu vou montar na caravana para nós irmos conhecer o R.R. Soares. Jesus agora chega em Jericó, ele está entrando na cidade de Jericó, passando por Jericó. E Zaqueu, o chefe dos cobradores de imposto, um homem rico, ele ouve falar da fama de Jesus, e esta havia despertado nele um desejo intenso de conhecer este homem chamado Jesus. Então ele não mede esforço. Ele havia despertado nele um desejo de ver Jesus, e ele queria ver Jesus a todo custo. E como ele era uma pessoa de pequena estatura, a Bíblia não dá o tamanho de ele também, não dá a altura dele, mas diz que ele era de tamanha estatura. E então ele tinha um impedimento, pois a multidão cercava Jesus. Havia uma multidão em volta de Jesus. Por isso que eu digo para vocês que a fama dele era muito grande. Então ele, como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então ele correu adiante deles e subiu numa figueira. Eu já vos disse que essa figueira tinha espinho. Então ele fez sacrifício, ele sacrificou. Provavelmente ele se feriu nesses espinhos. E dali sim, agora lá no alto da figueira, ele poderia ver Jesus quando este passasse. Esse relato está no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 3. Zaqueu, amados, ele queria ver Jesus a todo custo. Zaqueu, ele colocou em primeiro lugar o desejo da sua alma, o desejo do seu coração. Ele colocou em primeiro lugar aquilo que ele desejava. Então ele desejou encontrar com Jesus, desejou simplesmente ver Jesus. E ele se empenhou nisso. Ele colocou tudo o seu esforço, inclusive a sua condição, da sua condição social, amado, a sua posição social. Ele sendo um homem rico agora, tendo que subir numa figueira cheia de espinho. Mas ele não levou em conta isso, amados. Assim como uma certa vez, Davi sendo rei, ele despe da sua roupa de rei e entra no meio do povo dançando e louvando a Deus. E a mulher de Davi, quando viu aquilo, desprezou a Davi. Tem coisas, amados, que nós fazemos, parece loucura aos nossos olhos, aos olhos das pessoas, mas nós fazemos movido pelo nosso desejo. Eu já vos disse que desejo é como uma fé, e a fé nos leva a fazer loucura, amados, para alcançar aquilo que nós queremos. Existem alguns pesquisadores que acreditam que algum amigo de Zaqueu tenha enviado uma mensagem a ele
informando-lhe sobre a passagem de Jesus. Vocês sabem, amados, que quando a pessoa é muito rica, existem os bajuladores, fique rico para você ver, parente que nunca apareceu em sua casa. Vai aparecer de montão, amados. Amigos de todo lado. E existe algumas pesquisadores que dizem que amigos de Zaqueu informou a Zaqueu dizendo que Jesus estaria naquele dia na cidade de Jericó. E então, amados, Zaqueu sabia sobre a passagem de Jesus, que Jesus passaria em Jericó. Talvez alguém lhe já havia tido o privilégio de ter experimentado um encontro com Jesus, passando por alguma transformação maravilhosa, passando por alguma libertação, por alguma cura. E agora Zaqueu, movido por um desejo, e por esse desejo se transforma em fé, e ele corre. Ele simplesmente queria ver Jesus. Então, amados, sabemos que nós temos um anseio plantado em nossos corações, que a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas e colocou dentro da nossa alma o anseio pela eternidade. E esse anseio, ele nos leva a desejar, a querer, e nós fazemos todo o esforço para cumprir aquilo que queremos. Então, amados, hoje eu não falarei muito. Amanhã estarei dando continuidade. Amanhã estarei falando sobre algo mais íntimo do anseio da nossa alma, para que nós possamos compreender o mistério de Deus. Eu farei aqui um intervalo, estarei orando, e amanhã estarei dando continuidade. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eu venho pedir, Pai, que o Senhor transforme o desejo da alma do Teu servo em realidade. Que esse desejo que muitas vezes leva o Seu servo a ser movido, Pai, a ter um encontro contigo, seja um desejo bom, um desejo de fé, e que esta fé transforme tudo o que este irmão, esta irmã deseja, Pai, em realidade. E que o Senhor possa olhar para dentro da nossa alma e nos reprogramar, Pai, para vivermos uma vida abundante, pois só o Senhor tem este poder, esta capacidade. Pedimos, ó Pai, que nossa vida seja movido por fé, não simplesmente por desejo, mas que seja movido por fé, pois a fé é o firme fundamento de todos os cristãos. A fé, ele traz à existência aquilo que almejamos e que desejamos. Então, Pai, entregamos para Ti nossa vida, entregamos para Ti nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Vinde habitar em nós, vinde, Senhor, fazer em nós morada, para que assim possamos, ó Senhor, nos revestir de toda a graça do Teu amor. Este é o meu pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.